Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho que seja a canção de Gelo e Fogo. Mas, primeiro vamos dar uma breve recapitulada na trajetória dessa tal canção nos livros. A aparição mais célebre dela, que muitos de vocês devem lembrar, é a visão que a Dany tem na Casa dos Imortais, ainda em Qarth. Em dado momento, depois que ela passa por muitos cômodos, que ela vê coisas horríveis e proféticas, ela entra num lugar onde parece que está o irmão dela, o Viserys. Mas ela percebe, não, o Viserys não é tão alto assim. Aí ela nota que na verdade ela está vendo o Rhaegar, que já faleceu há muitos anos, que ela não conheceu. Aí o Rhaegar fala: Aegon, ele disse para uma mulher que amamentava um recém-nascido numa grande cama de madeira. Que nome seria melhor para um rei? Fará uma canção para ele? A mulher perguntou. Ele já tem uma canção. É o príncipe que foi prometido. E a sua, a canção de Gelo e Fogo. Aí ele prossegue falando que tem que haver mais um, né? Quando olha diretamente para Dany, que o dragão tem 3 cabeças, tal, que dando a entender que ela é uma das cabeças, né? Mas eu já discuti isso em vídeos anteriores, não vou repetir aqui. Mas, enfim, essa visão, contudo, ela não é a primeira aparição da canção de Gelo e Fogo na Fúria dos Reis. Algumas centenas de páginas antes, o Jojen e a Miriel, os cronogramas, eles vão para o Winterfell reforçar a vassalagem da Água Cinzenta para o seu Lorde. Na verdade, o Bran, ele não tá, o Robb, ele não tá lá no momento, né? Ele tá lutando as guerras dele, e é o Bran que eles fazem esse voto, né? Eles dizem as palavras em uníssono. Ao Winterfell juramos a fidelidade da Água Cinzenta. Cedemos-lhes a lareira, o coração e a colheita, Senhor. Nossas espadas, lanças e flechas estão às suas ordens. Conceda a misericórdia aos nossos fracos, ajude nossos impotentes e faça justiça a todos, e nunca lhe faltaremos. Aí o Jojen fala: juro pela terra e pela água. Aí a Miriel continua: juro pelo bronze e pelo ferro. Aí o Jojen termina: juramos pelo gelo e pelo fogo. Bem, há mais uma menção da canção de Gelo e Fogo no livro, pela Melisandre, que eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas segue a mesma linha. Obviamente, uma questão importante e apresentada como dois opostos. Embora, no caso da Melisandre, a canção de Gelo e Fogo ela não apareça intimamente ligada ao príncipe prometido. De qualquer forma, o que é exatamente a canção de Gelo e Fogo é apenas um mistério e nunca esclarecido realmente. Então, para a gente entender melhor o que é exatamente essa canção, a gente tem que pensar, na verdade, em quem a menciona primeiro cronologicamente, que a gente sabe, né? No caso é o Rhaegar. Como ele tem sabido dessa questão? Bem, há muitos indícios que o Rhaegar, ele conheceu a bruxa dos bosques. A mesma mulher que falou pro avô dele, o Jaehaerys, que ele tinha que casar os 2 filhos dele, o Aerys e a Rhaella, porque eles iam gerar o príncipe que foi prometido, né? Ia sair da linha deles. Mas isso em princípio parece impossível, né? Porque em princípio, a bruxa dos bosques, ela morreu na tragédia solar estival, quando o Jaehaerys tentou chocar um ovo de dragão e pôs fogo na maioria dos Targaryens que estavam vivos então. Tecnicamente, a bruxa dos bosques estava lá, junto com a sua adorada Jaime, que era casada com um dos irmãos do Jaehaerys. Mas, como a gente vê depois a bruxa dos bosques falando com a Arya, quase 15 anos depois dos eventos solar estival, um pouco mais, talvez 17, 18,
enfim, obviamente ela não morreu, né? Sobrevivendo de alguma forma, por mais que o Barristan ele assegure a Dany que ela pereceu, né, naquele incêndio. Agora, como Rhaegar ter conhecido a mulher? Bem, é registrado por alguns personagens do livro que o Rhaegar ele é um cara muito melancólico, né? Ele se sentia meio culpado, porque na verdade ele nasceu no dia exato da tragédia de Solar Estival. Então é como se as chamas daquela carnificina tenham na verdade dado a luz a ele, por assim dizer. E a profecia do príncipe foi prometido dá mais força a isso, né? A essa ideia. De que forma? Ele era um cara melancólico e o que ele fazia muito ir até as ruínas de Solar Estival para tocar a sua harpa, sua famosa harpa prateada, e fazer algumas canções. Bem, provavelmente, como a bruxa do bosque está viva, a gente sabe que ela está razoavelmente bem, e o Solar Estival foi o último lugar que ela foi registrada antes de sua reaparição nos bosques Stormlands. Provavelmente ela ficou no palácio por algum tempo ainda. E o Rhaegar encontrou ela. Partindo do princípio que toda vez que o Rhaegar voltava de Solar Estival, ele tinha uma música nova, provavelmente ele ocupou durante um tempo o mesmo papel daquele cantor Tom que faz isso no tempo da Arya. Ele canta para a bruxa dos bosques, porque ela pede. E em troca, ela não dá exatamente uma profecia geral, como ela faz pro bando que acompanha a Arya, né? Ela, na verdade, ela fala pro Rhaegar, no caso, da canção do Gelo e Fogo. Então, nesse sentido, especificamente, o Rhaegar sabia exatamente o que era, porque uma profetisa poderosa tinha contado para ele. Embora a gente ainda esteja no escuro. Então, a canção do Gelo e Fogo, ela tem sim algum sentido específico. Ela não é só uma metáfora, né? Mas o que exatamente poderia ser? Bem, partindo do princípio que todos os personagens que mencionam a canção do Gelo e Fogo, eles fazem uma analogia com opostos. Provavelmente a canção do Gelo e Fogo, ela se refere a algum tipo de confronto que acontecerá entre os partidos do Gelo e do Fogo. Provavelmente entre o Grande Outro, né, e o Rei. No caso, um confronto entre o inverno e o verão, o ódio e o amor, a morte e a vida. E essa interpretação ela é muito realçada pelo próprio George R. Martin, porque ele já reconheceu que uma das inspirações dele foi o famoso poema do escritor americano Robert Frost, Gelo e Fogo. E alguns de vocês devem conhecê-lo porque ele ficou famoso alguns anos atrás, depois que ele apareceu na contracapa, se não me engano, do terceiro livro da série Crepúsculo, Eclipse. Aí, bem, enfim, fazer uma tradução livre do poema agora para vocês ficarem inteirados. Alguns dizem que o mundo acabará em fogo. Alguns dizem em gelo. Pelo que eu proveito e desejo, eu fico com aqueles que favorecem o fogo. Mas se eu tivesse que perecer 2 vezes, eu acho que conheço o suficiente de ódio para saber que a destruição pelo gelo também seria ótimo e seria suficiente. Bem, acho que agora vocês entendem agora a analogia que eu fiz um pouco do Gelo e do Fogo com amor e com ódio e tal. E o autor também fala isso quando ele explica melhor qual foi a sua inspiração nesse poema, né? Ele fala que, na verdade, para ele o fogo é amor, paixão,
desejo sexual e todas as coisas, enquanto o gelo é traição, vingança, sabe, aquela falta de humanidade. Enfim, a gente pode pegar essa analogia e aplicar muitos personagens do livro, né? Por exemplo, entre a Sansa e a Arya. Cada uma tem um pouquinho do gelo e do fogo, né? A Arya toda vingativa, tal. Ela fala que tem um buraco no peito agora, depois que os pais morreram, minha família foi detonada, tal. E, ao mesmo tempo, ela é muito determinada. Então, ela é, ao mesmo tempo, gelo e fogo. Da mesma forma, a Sansa, que ela também tem desejos de vingança dentro dela, mas ela é perfeitamente controlada por fora. Gelo e fogo. E a relação entre as duas, a Sansa e a Arya, amor e ódio. Da mesma forma. Outra dupla de personagens que a gente pode aplicar isso, Cersei e Jaime. Cersei é toda fogo, né? Mas ao mesmo tempo ela é controlada, gelada. Da mesma forma, o Jaime. No início dos livros ele é o vilão, né? Ele empurrou o Bran da janela. Mas agora ele está desenvolvendo no arco dele para ser o herói, na verdade, né? Mas enfim. A maioria das interpretações sobre a analogia não é Sansa, Arya, Cersei, Jaime, é entre o Jon e a Daenerys. E o motivo é óbvio, né? Porque assim, o Jon, ele tá no norte, pelo visto a história dele vai continuar no norte, e ele, se ele conseguir voltar, provavelmente ele vai agir como um verdadeiro campeão do gelo, né? Mesmo que seja a favor ou contra os outros. A gente não sabe. Jorge Martin é capaz de tudo. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a Dany é a encarnação perfeita do fogo. Ela tem dragões, né? Enfim. Então, se você interpretar a canção do Gelo e Fogo como uma canção de conflito, qual é o significado óbvio, segundo a interpretação? A Dany e o Jon vão se confrontar justamente. O exército do gelo contra o exército do fogo. O grande outro contra R'hllor. Mas eu acho que tem uma alternativa que vale a pena ser mencionada. Assim, vamos voltar lá atrás, antes da canção do Gelo e Fogo, na profecia do príncipe que foi prometido. Bem, essa profecia basicamente foi feita pela Bruxa dos Bosques para, na época, o príncipe Jaehaerys, falando que o príncipe prometido nasceria da linha dos filhos dele, o Aerys e a Rhaella. Aí o que Jaehaerys fez? Casou os filhos, né? Mesmo que o incesto não tivesse muito em voga entre os Targaryens nas últimas gerações. Mas tem uma coisa, né? As profecias, elas são sacanas, né? Eu falei no vídeo sobre Ramsay Azor Ahai que eu achei, inclusive, a profecia do príncipe prometido, descendente do Aerys e da Rhaella, pode muito bem ser só uma questão política, né? Para beneficiar a protegida da bruxa dos bosques, né? Que, na verdade, fez um casamento indesejado com o príncipe herdeiro. Mas, enfim, vamos deixar para um momento que essa profecia seja verdadeira. O príncipe prometido vai nascer, ou nasceu, já no caso, né, da linha do Aerys e da Rhaella. Quem disse que tem que ser a linha dos dois? Assim, do filho dos dois. Você pode interpretar também que, na verdade, é a linha deles que vai ser misturada. Então, não necessariamente o Jaehaerys tinha que ter casado os filhos. Provavelmente não vai fazer diferença nenhuma a longo prazo. Porque, na verdade, o príncipe prometido vai nascer entre a união de uma descendente da Rhaella e um descendente do Aerys. Bem, acho que vocês sabem onde eu estou chegando, né? Eu não acho que
vai existir um confronto entre exércitos do gelo e exércitos do fogo. Por mais que fosse emocionante, né? Enfim. Eu acho que na verdade, o príncipe prometido vai nascer da união entre um descendente do Aerys e da Rhaella. No caso, o Jon, que é filho do Rhaegar, neto do Aerys, e a Daenerys, que é filha da Rhaella. E isso é colaborado por uma terceira menção da canção do Gelo e do Fogo, no ponto de vista do Bran. Ele e o Jojen e a Miriel estão conversando. Aí eles estão andando pelo norte. Aí a Miriel comenta: deteste suas malditas montanhas, príncipe Bran. Ontem disse que as adorava. Ah, e adora. O senhor meu pai tinha me falado de montanhas, mas nunca tinha visto nenhuma até agora. Adoro-as mais do que consigo expressar. Mas acabou de dizer que as detestava. Por que não pode ser as duas coisas? Miriel esticou a mão para apertar o nariz do Bran. Porque são coisas diferentes, como a noite e o dia, o gelo e o fogo. Se o gelo pode queimar, disse Jojen em sua voz solene, então o amor e o ódio podem se juntar. Montanha ou pântano, não importa. A terra é só uma. Então, nesse panorama que a gente está examinando, qual é as consequências dessas ideias, que amor e ódio podem se juntar? Talvez até tenha um confronto entre exércitos do gelo e do fogo. É possível. Mas no final, eles vão significar, porque amor e ódio podem se unir, né? Então, nesse sentido, por mais clichê que pareça, vai existir uma união. Não necessariamente um casamento, mas de que forma uma união sexual entre o Jon e a Daenerys. Até porque, na tradução portuguesa, o Jojen fala: o amor e o ódio podem se juntar. Mas em inglês, o verbo não é nada parecido com juntar, é mate. E em inglês, mate é um verbo muito utilizado exatamente nesse sentido de união sexual. Então, o que eu acho que vai acontecer? Jon e Daenerys, eles vão se unir, né, intimamente, e vão gerar uma criança. Já há profecias que a Daenerys vai gerar alguém poderoso, né? O Stalin que monta o mundo, todo o terror dos quartianos sobre uma coisa horrível que ela ia gerar. A própria Graça Verde, que fala que a solução de tudo está na união dela no caso, né, o Wizard. Mas a solução de tudo está na união dela com o Jon, que vai gerar uma criança que vai ser literalmente a canção do gelo e do fogo, né? O que essa criança vai fazer, aí já eu não sei, né? Enfim, acho que a gente vai ter que esperar. Bem, se você gostou desse vídeo, curta, se quiser compartilhe e não esqueça de se inscrever no meu canal se quiser mais vídeos como esse. E é claro, não deixe de deixar sua sugestão nos comentários para os próximos vídeos. Tchau, gente!